Boa noite. Boa noite. Tudo bem com você, meu amigo, minha amiga? Tudo bem? Quarta-feira, hoje é dia de oração, oficialmente nas igrejas, mas nós estamos passando a semana de oração. E hoje nós estávamos comentando ali fora como tem sido agradável, né? Choveu um pouquinho essa semana, mas foi pouca coisa, mas hoje está um bom clima, não está frio, não está quente, não está chovendo. E tá aqui, irmão. Tá aqui. O microfone tá aqui. E eu gostaria de orar com vocês. Eu sei que a gente acabou de orar, mas hoje a gente agendou para orar pelas enfermidades, né? Contra as enfermidades, a favor das pessoas que estão doentes. E eu não sei qual o problema que você está passando, mas Deus tem uma solução. Deus tem soluções e é por isso nós vamos orar hoje também por isso. Deus tem soluções. Hoje no culto, na mensagem bíblica, nós vamos falar disto, tá? Hoje eu quero fazer diferente, eu vou fazer um pedido para vocês. Eu queria fazer o momento da oração no final do culto, tá bom? A gente vai ler a Bíblia, a palavra de Deus vai falar ao nosso coração, o tema tem a ver com isso que a gente vai orar, e aí no final a gente faz a intercessão pela questão da enfermidade. Pode ser assim? Podemos? Tá bom. Você tem a Bíblia aí? Amém. Pega a sua Bíblia então. Pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia e nós vamos estudar um pouquinho hoje de um livro que esses tempos a gente estava estudando, um evangelho que nós estávamos estudando na lição da escola sabatina. Quem sabe qual é? A gente sempre estuda quase todos, né? Todos os livros da Bíblia. Mas aí nós vamos estudar um pouquinho sobre o livro de Marcos, tá bom? Evangelho de Marcos. E eu quero convidar você a abrir no capítulo 5. Evangelho de Marcos, capítulo 5. Já isso. Avisa aí. Pode abrir. Evangelho de Marcos, capítulo 5. A Bíblia é um livro de histórias conhecidas, mas sempre existe alguma coisa para a gente aprender. Coisa fantástica, né? Sempre existe algo para a gente aprender. Encontraram Marcos, capítulo 5? Eu vou contar uma história conhecida, mas que talvez a gente possa aprender algo. Deus está nos falando, né? Muito bem, capítulo 5, eu vou ler a partir do verso 21, tá bom? Marcos, Evangelho de Marcos, capítulo 5, verso 21. Acharam? Vamos lá. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão e ele estava junto ao mar. Esse aqui é o grande lago da Galileia, chamado Mar da Galileia. Jesus já era, nesse momento, um homem muito conhecido, um homem famoso pelas benfeitorias que ele havia feito, por curar cegos, por curar aleijados, várias enfermidades. Jesus já era conhecido. E por isso, muitas pessoas foram atrás dele. Muitos foram os que seguiram Jesus dos milagres. Mas Jesus da cruz foram poucos os que seguiram. Então ele desceu numa margem do Mar da Galileia, e ali já tinha um grupo de pessoas, porque sabia que ele ia estar lá, estava esperando. Eis que se chegou, verso 22 eu estou lendo. Eis que se chegou a ele
um dos principais da sinagoga, chamado o quê? Jairo. E vendo, fez o quê? Prostrou-se aos seus pés. Essa atitude não foi fácil, não foi uma atitude natural, porque Jairo era um líder religioso de um grupo religioso, de uma religião, no caso o judaísmo, que nesse ponto de ministério já estava rejeitando Jesus como um rabi, como um líder. Já o rejeitava, né, como líder. E achava então que ele estava indo contra o próprio Moisés e tudo mais. O fato de Jairo procurar a Jesus teve um motivo. Esse motivo foi desespero. E nós, acho que quase todos conhecem a história, porque ele estava perdendo quem? A filha. Sabe, eu não sei quantos aqui são pais ou mães, mas quando os filhos estão doentes, a coisa fica muito complexa. Principalmente quando a criança não sabe falar ainda. Chora e você não sabe onde está doendo. E você não consegue, às vezes, resolver, você não consegue atender. Eu tenho 2, a minha filha, ela me castigou um pouquinho, porque ela chorou, ela não dormia à noite. Ela chorava todas as noites. Todas as noites. Não tinha uma noite que ela não chorava, até os 4 anos de idade. E não chorava pouquinho, não. Eu botava ela para dormir, ela dormia ali mais ou menos uns 40 minutos, 1 hora, acordava chorando. Aí a gente botava ela para dormir, ela passava mais 1 hora, acordava chorando. E assim ia a noite toda. Foi algo assim, só misericórdia. Eu nem gosto de falar muito quando ela está perto, porque senão ela fica falando, pai, você fica falando assim, agora já tem 17 anos, né? Você fica falando isso de mim, as pessoas vão pensar, vão pensar nada, pensar só que você foi uma criança que chorava. Mas, gente, é um desespero quando a gente não consegue atender nossos filhos. Não consegue. E a filha de Jairo estava morrendo. Se hoje a ciência, hoje você leva uma criança para consultar, não sei se tem algum médico aqui, mas você leva uma criança para consultar num atendimento, quando o médico não sabe o que é, ele fala assim, ó, é virose. Sabe nada, é virose. Está chorando, é virose. Está com febre, é virose. Se os médicos hoje muitas vezes se confundem, imagina naquela época. Naquela época não sabia nada, né? E verso 23, Jesus, esse homem insistentemente lhe suplicou, minha filha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela para que seja salva e viverá. Eles já ouviram falar de Jesus. Então, qual foi o resultado? Jesus poderia dizer assim, não vou com você. Por quê? Porque você é um líder de um grupo que não me aceita. Vocês vocês religiosos estão querendo me matar. Ele poderia, Jesus tinha argumento para não seguir em frente, não ajudar. Mas ele foi. Jesus foi. Nesse contexto, como nós vimos aqui, né, Marcos gosta de contar a história no meio de história. Nesse contexto acontece uma outra situação. Qual é? Aparece uma outra pessoa. Jesus estava indo para a casa de Jairo com o objetivo de curar a filha dele. Muitos criam em Jesus como curandeiro, aquele que podia curar. Então, grande multidão o seguia comprimindo. E sabe, tinha muita gente. Jesus já era muito conhecido ali, as pessoas queriam milagre, tinha muita gente. Eu pergunto para você, você já entrou num lugar, você já andou num lugar onde tem muita gente? Muita gente. Eu morei já em São Paulo. E lá em São Paulo tem não sei quantos conhecem, tem o trem, tem o metrô, tem a Estação da Luz. Estação da Luz, onde junta trem, metrô e tal.
Estação da Luz, às vezes a gente pegava o trem, eu estava comportando na casa de um amigo meu, em Mauá, e aí a gente pegava o trem até a Estação da Luz, e chegava lá às vezes 8 da manhã, 7h30 da manhã, e esse horário das 5 horas até as 9 horas é lotado. 7h30 a gente às vezes saía 7 horas, é tão lotado o trem, é tão cheio os trens, que eu me lembro que assim, a gente tem o ferro assim do trem, né? Que nem o ônibus já, né? Só que aquele ferro do trem, nesse horário, é só simbólico, porque você não precisa segurar em ferro, você não vai cair, não tem para onde cair. Eu lembro que uma vez eu estava assim, em pé, e aí eu fui coçar a perna aqui, e aí eu levantei e não conseguia mais botar a perna no chão. Não tinha como botar mais a perna no chão, porque tomaram o espaço. Sério, é tão lotado aqui. Ou seja, você não vê quem é que está te apertando. É assim, essa situação. E veja que aconteceu, certa mulher, verso 25 eu estou lendo aqui, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia. 12 anos. E muito padecer a mão de vários médicos. Aqueles médicos, aquele conhecimento todo que eles tinham, ou seja, praticamente nenhum. E por dizer que ela padeceu na mão de médicos, a Bíblia também passa uma mensagem, dizendo assim, ó, tendo despedido tudo quanto possuía, provavelmente não era uma mulher, era uma mulher que tinha posses, só que ela gastou tudo no objetivo de ser curada. Sem, contudo, nada aproveitar, antes, pelo contrário, indo o quê? Pior. Eu pergunto para você, você já teve alguma enfermidade que você não conseguiu resolver, não consegue resolver? Essa mulher estava passando 12 anos, e o fato dela estar sangrando, uma hemorragia, isso conduzia a algumas situações que afetavam a vida social e religiosa dela. Ela não poderia, por estar sangrando, ela era vista como uma pessoa, como ela estava passando por um período que era considerado um período imundo, ou seja, ela tinha que ficar afastada da sociedade. Essa era a lei judaica. Ela não era por estar sangrando 12 anos, provavelmente era uma pessoa solteira, uma pessoa discriminada, uma pessoa que estava morrendo aos poucos. E sabe por quê? Né? Hoje em dia, quando uma mulher tem problema de sangramento, tem N motivos que pode ser. Naquela época, não se sabia nada. E ela estava passando por esse período, discriminada, perdeu tudo que tinha e não conseguia ser curada. Mas o verso 27 diz que algo aconteceu na vida dela. Diz assim, tendo ouvido a fama de Jesus. Que fama? Que Jesus podia curar. Vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Tinha tanta gente e tanta era o reboliço que ela não conseguiu chegar na presença dele. Mas ela tinha um objetivo. O objetivo era tocar a Jesus. E quando ela conseguiu fazer isso, com certeza, fruto de muito esforço, né? Porque você andar no meio de uma multidão com um monte de gente, cercando uma pessoa, você doente, sangrando. Teve que ter muito esforço, muita dedicação. Talvez usando aqui o último da energia dela. Tocou a veste por quê? Porque dizia, se eu apenas lhe tocar as vestes, serei curada. Dizia, ou seja, ela não só pensava, mas ela chegou a dizer para alguém, se eu conseguir tocar ele, eu serei curada. E logo, quando ela tocou, e logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo.
Glória a Deus. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou as vestes? Olha, você imagina a cena, às vezes eu fico imaginando, né, as cenas bíblicas, aquela multidão, e aí eu pergunto para você, meu amigo, minha amiga, somente essa mulher tocou Jesus? Sim ou não? Não, provavelmente dezenas, talvez até centenas de pessoas tenham tocado ele. Mas o mesmo Jesus, este que é a fonte de poder e vida, muitas pessoas o tocaram, mas só uma foi curada naquela situação por ter tocado ele. A diferença não estava em Jesus. A diferença não está em Jesus, mas estava em quem? Na mulher. E isto não é diferente hoje. Existem pessoas, às vezes, que vêm à igreja, às vezes frequentam a igreja, ou é convidada para a igreja, a pessoa vem, ouve a mensagem e tal, e sai da mesma forma que entrou. A diferença não está em Jesus. Não está no Evangelho. Mas a diferença está no coração da pessoa. Alguém pode pregar aqui e uma pessoa pode vir e ser transformada pela mensagem. E uma outra pessoa pode vir, escutar o mesmo sermão e sair como se nada tivesse acontecido na vida dela. A diferença não está em Jesus. Jesus estava ali, ele foi tocado, a pessoa parou, ou melhor, ele parou e olhou e disse: quem me tocou? Alguém falou o seguinte, vamos ver se vocês descobrem quem é. Respondeu-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes quem me tocou? Ou seja, todo mundo está apertando, mas como tem quem me tocou? Alguém fez essa resposta na impulsividade. Quem foi essa pessoa? Você sabe? Quem foi que falou isso? Mas como, mestre? Todo mundo está te apertando aqui? Quem tocou? Você sabe quem falou? Pedro? É. Desejar a todas as nações diz que Pedro falou isso. Quem tocou? E então Jesus parou, virou e proferiu a esta mulher, talvez, aquilo inclusive que eu disse aqui, acho que no sábado, talvez uma das frases mais bonitas e significativas que Jesus falou a uma pessoa quando esteve aqui. Ele, porém, olhava ao redor, verso 32, para ver quem fizera isto, quem tinha tocado ele. Então a mulher, atemorizada e tremendo, cônscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse então, filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Gente, que coisa fantástica, né? Que coisa fantástica. Você imagina, você ouvir essa frase, filha ou filho, a tua fé te salvou. Sabe, a gente fica pensando, e pelo menos isso já passou pela minha cabeça, qual é o tamanho da minha fé? Qual é o tamanho, Senhor? Será? Qual é o tamanho da minha fé? Qual é o tamanho da minha fé? Mas essa mulher recebeu essa declaração tão significativa, tão bonita. Se nós parássemos o sermão aqui, acabou, gente. Vamos para casa, temos alguns minutinhos, mas vocês podem ir. A gente teria hoje, com certeza, uma história bonita, uma história de fé. E eu poderia dizer para vocês o seguinte: olha, tem que ter fé como essa mulher. E estaria ótimo, e eu não estaria falando nada de errado. Está muito bem, pastor, é isso mesmo, que coisa bonita, vamos para casa, uma mulher de fé que nos ensina, nos inspira. Só que a Bíblia foi feita para todo mundo.
A Bíblia é um livro, a Bíblia é um livro verdadeiro. Se alguém fosse forjar a Bíblia, não poderia botar essas histórias aqui. Porque nesse contexto apareceu uma outra pessoa, ou melhor, apareceu de novo aquela primeira pessoa. No seguinte contexto, falava ele ainda, verso 35, quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, aquele lá, Jairo, que disseram o seguinte, olha só, a quem disseram, tua filha já o quê? Por que ainda incomodas o mestre? Sabe, gente, sempre tem alguém, né, para falar uma coisa que desanima a gente, né? Veja só, eles não acreditavam em Jesus como sendo a fonte da vida, não acreditavam. É um curandeiro que curou algumas pessoas, pode até curar, mas ressuscitar não. Por que continuas? A tua filha morreu. E como dizem ali, o velho ditado, né? Para tudo tem remédio, só não tem para quê? Então deixa. Acabou, a esperança acabou. Por que está incomodando ele ainda? Deixa, acabou. Jesus poderia ter virado para aquelas pessoas e disser, vocês não acreditam mesmo em mim, né? Vocês não entendem mesmo minha função. Vocês não conhecem o meu poder. Então não vou ajudar mais ninguém aqui. Mas naquele momento, com aquelas palavras de decepção negativas, né? Agora não adianta mais. E volto a dizer, sempre tem um para falar isso para a gente. Ó, agora acabou, né? Não tem mais jeito. Às vezes a gente está fazendo as coisas de Deus ou fazendo as coisas do dia a dia, sempre tem alguém para falar uma palavra ruim. Parece que o pessimismo é contagioso. Alguém vem e fala uma coisa ruim, daqui a pouco outro fala uma coisa ruim, daqui a pouco o clima todo está... E alguns, às vezes, você está no trabalho, você está na escola, as pessoas falam, por que você continua ainda nessa fé? Por que você vai guardar o sábado? Você não bebe, mas deixa de ser bobo. Sempre tem alguém para colocar a fé lá embaixo. Aliás, esse é um trabalho do inimigo. Mas eu gosto muito do verso 36, que diz assim, ó, Jesus ouviu aquilo, ele ouviu aquelas palavras, ele ouviu aquela frase de desânimo e diz assim, mas Jesus, sem o quê? Acudir às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga, não temas, crê somente. Eu quero que você faça uma reflexão nesse verso. Primeiro, Jesus não deu atenção para aqueles que falaram. Parece que a gente poderia colocar assim que Cristo deixou entrar, como dizem, né? Entra por aqui, sai por... Já ouviu essa expressão? Ele não acudiu, ele não deu atenção, ele não discutiu, ele... Só que nesse momento de descrença, ele se voltou, o centro agora foi Jairo. E aí então ele vira para Jairo e diz assim, agora Jairo, escuta aqui, agora é o momento de crer. Agora. Eu quero fazer uma pergunta para você a respeito desse último pensamento. Se Jesus voltou para Jairo e falou assim para Jairo, Jairo, agora é o momento de acreditar, Jairo. Não tenha medo, é o momento de acreditar. Eu pergunto para você, é porque naquele momento a fé de Jairo estava lá em cima ou estava lá embaixo? O que você acha? O que você acha? Estava lá embaixo? Claro que estava lá embaixo. Porque Jesus não ia virar para Jairo e falar, filha, agora que é o momento de acreditar. Calma. Crê somente. Não tenha medo. Só que agora eu vou fazer uma outra pergunta. Vamos continuar pensando na situação. A fé não remove montanhas? Diz a Bíblia. Sim ou não? Tá. Quando a gente fala com Deus, a gente não precisa ter fé? Sim ou não? Sim. Mas como é que acontece? Esse cara está pedindo uma coisa, Jairo, mas ele não tem fé. Porque a fé dele nesse momento está embaixo. Então, peraí, Jesus também age quando a gente não tem fé? O que você acha? Sim ou não? Sim. Vou dizer uma coisa para você.
Se Cristo agisse na minha vida, só quando a minha fé está lá em cima, Ele ia agir muito pouco. Muito pouco. Nessa vida cristã, é natural a gente ter altos e baixos de fé. Se acontecia isso com Moisés, Elias, João Batista, e você acha que você não vai ter crise de fé. E mais, o problema não é só você achar que você não vai ter crise. O problema é você achar que quando a sua fé está lá embaixo, Deus vai virar o rosto para você. Esse é o problema. Porque é isso que o diabo quer. Aliás, isso é tão sujo que está dentro das igrejas evangélicas. Você liga a TV e a pessoa fala assim, ó, você precisa ter fé, porque se não tiver fé, não funciona. Não sei se você já viu alguma coisa semelhante. Tem que ter fé, porque se não tiver fé, não vai dar certo. Aí eu pergunto para você, meu amigo, se a fé é condicional, olha só a pergunta, se a fé é a condição para Deus agir, então Deus está preso na minha fé. Ele só age quando eu tenho fé. Mas Deus não está preso em nada. Deus, é onipotente. Sabe o que quer dizer onipotente? O que quer dizer onipotente? É isso aí. Se Deus pode todas as coisas, a minha fé não consegue segurar Ele. Nem se eu não entender a coisa, Deus pode agir na minha vida. Nem se eu pedir para outra pessoa ou outra coisa, Deus pode agir na minha vida. Vou contar uma história para vocês. Uma história simples. Uma vez eu estava, acho que era umas 10h30, um domingo, às 10h30, 11h da noite eu estava estudando na sala da minha casa. E eu tinha meu filho e minha filha que estavam no quartinho dormindo, e minha mulher estava dormindo no outro quarto. De repente, o meu filho, que devia ter uns 3 anos de idade, ele acordou no meio da noite. E ele acordou, e ele tinha a caminha de um lado e a minha filha de outro no mesmo quarto. Ele acordou e foi para a cama da minha filha. Minha filha tinha uns 7 anos, mais ou menos. E aí ele começou a balançar ela, falar, mana, eu tô com sede. Tô com sede. Só que daí, dessa vez, depois quando ela com 4 anos começou a dormir, não acordava mais. Aí ela não acordava. E ele balançava ela, mano, eu quero água, tô com sede. Porque, enfim, ele acordou à noite, viu a irmã do lado e começou a pedir. Lá da sala, que estava em silêncio, a casa, lá da sala eu escutei ele falar, mano, eu tô com sede, mas ela não acordava. Eu pergunto para você, o que você acha que eu fiz? O quê? Eu fui lá no quarto. Peguei ele no colo, falei, ô rapaz, você está acordado? Levei ele na cozinha, dei água para ele e botei ele na cama de novo. Sabe por quê? Porque eu sou pai. É simples assim. Eu não parei na sala, não, você não parei na porta ali. Falei, não, filho, peraí, você não está pedindo para mim? Eu não vou te dar. Você não acredita que eu posso te dar? Você está pedindo para ela? Não vou te dar. Não. O pai e a mãe não fazem assim. Ele atende o filho. É assim que funciona. Porque ele é pai, porque é mãe. E atende o filho. Uma vez uma pessoa quis me fechar nessa pergunta. Fez uma pergunta assim. Mas o senhor disse que a santa tal, está dormindo, depois que a gente estudou. E quando eu pedi para ela e ela atendeu? Aí eu contei essa história. E falei para ela, você acha que Deus no céu vai ver você pedir para outra pessoa e vai falar, não pediu para mim, não ganha. Não é assim. Deus é Pai. Nesse momento, Jesus Cristo estava sensibilizado com o seu filho. Jairo estava desesperado. Não importa a fé. Ele diz, olha, agora aprenda, Jairo, a sua fé está ali embaixo, mas agora é o momento de você acreditar, de você
se fortalecer de novo. E aí então ele foi, e nós conhecemos a história. E diz assim, Jesus foi, disse para ele, cresça somente, verso 37, contudo não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam e os que pranteavam muito. E ao entrar, lhe disse, por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. As pessoas que tinham dinheiro naquela época, elas contratavam pessoas para chorar no velório. A menina já tinha morrido e já estava lá, aquele bando de gente lá, esperando a menina morrer. E quando Jesus chegou e falou, olha, pode parar, ela não está morta. E aí então eles riam, verso 40, né? Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde ela estava, tomando-a pela mão, disse, Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. A palavra Talita, inclusive algumas meninas hoje chamam Talita, né? Talita não quer dizer bem menina, Talita era uma forma carinhosa de chamar as meninas. Talita era cordeirinha, ovelhinha, em aramaico. Então era uma forma de acordar a menina, né? Quando ele fala Talita cumi, é uma forma carinhosa de chamar a menina, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Jesus foi, aonde tinha vida não tinha, aonde tinha a vida não tinha morte. Jesus, ele não era nada menos que a vida, ele é a vida. Ele entrava, acabou a morte. Se você gostasse da morte, um dia eu vi uma pessoa que falou assim, eu gosto de ir em velório. Eu falei, Deus o livre, eu não gosto de velório. Eu vou no velório. É porque eu sofro também com as pessoas que estão chorando lá. Eu fico triste. Então eu não gosto de velório por causa disso. Mas veja, se você gostasse de velório e chamasse Jesus para ir no velório, acabava o velório. Porque é a vida. Cristo cruzou com uma viúva levando o filho. Ele cruzou, pegou o rapaz e entregou para a mãe. Porque a vida não convivia com a morte. Jesus é a vida. Ele chegou, falou, Lázaro. E você sabe a história bem, né? Jesus falou, Lázaro, sai para fora. Porque se ele não falasse, Lázaro, sai para fora, se Jesus desse a ordem para sair para fora, desejar todas as nações diz que todos os mortos iam ressuscitar. Então ele teve que ser específico ali, Lázaro, sai. Veja, a vida não convive com a morte. Jesus é a vida. Ele simplesmente disse, Jairo, não temas, agora é o momento de crer. Agora sim, estamos terminando, agora sim, eu quero dizer para vocês, duas histórias que parecem ser opostas em sua essência de personagem. Uma mulher que nós não sabemos o nome, que recebe uma declaração única de Jesus. A tua fé te salvou. E um outro homem que está passando por uma crise tremenda de fé, que não consegue ter fé nesse momento. E Jesus vai e faz a obra. Porque Ele é Pai. Inevitavelmente, agora ao final, me cabe uma pergunta que eu preciso fazer para vocês. Uma delas, a primeira pergunta é: a quem você se parece mais nessa noite? A mulher ou a Jairo? Eu não sei qual é a resposta, mas eu posso dizer uma coisa para você. Se você parece com a mulher, louvado seja Deus. Louvado seja Deus pela sua fé. Que bom. Mas a boa notícia dessa noite é que se porventura você se parece mais com Jairo, Jesus não te deixou e não te deixará. Não é a sua falta de fé que segura ele. Não é.
quando meu filho andava pela rua, e às vezes o meu filho, ele era mais valente para andar para a rua. Minha filha demorou um pouco mais. Mas meu filho demorou para falar, mas foi rápido em andar. E ele saía andando na rua, e às vezes ele pegava o embalo e não queria que ninguém segurasse ele. Sabe como é que é a criança, 3 anos? Ele quer andar 2 anos, quer andar sozinho ali. E a gente segurava e ele largava, puxava. E mesmo ele largando e puxando, eu estava ali, ao lado e atrás. E se ele tropeçasse, minha mulher falava, fica em cima. Se tropeçar, eu pegava. Imagina, uma queda da mesma altura para uma criança já machuca. Mas veja, ele não acreditava em mim, ele não se preparava, mas eu estava lá. É assim, amigos. É assim que é. Deus é Pai. A quem você se parece nessa noite? A quem mais você se parece nessa noite? Mas seja quem for, não é por causa da sua fé que Deus vai te abandonar. Glória a Deus por isso. Glória a Deus porque Deus age na minha fé e também na minha falta de fé. E essa noite também, amigos, eu gostaria de orar, agora sim, eu gostaria de orar por alguém que tem algum problema de saúde. Eu quero orar por você. Também quero dar a oportunidade para que você coloque alguém dentro do seu coração que está passando por esse problema de saúde, que de repente não está aqui. E eu quero convidar você porque eu acredito no poder e na intercessão do nosso Deus. É Ele que te criou, Ele sabe todas as coisas. E agora Ele está disposto a atuar na nossa vida. Você gostaria de orar comigo sobre isso? Se você puder, quero convidar você a se colocar de joelhos. Grande e eterno Pai que estás nos céus, louvado seja o teu nome, Senhor. Nesse momento em oração, nós entramos na tua presença para declarar, Senhor, a nossa necessidade de ter a tua atuação na nossa vida. Existem pessoas aqui hoje que estão com problemas, Senhor, dos mais diversos, e alguns têm problemas graves de saúde. Mas por maior que seja o nosso problema, nós cremos que existe um Deus maior do que tudo isso. Perdoa, Senhor, muitas vezes os nossos momentos de falta de fé. Mas nós cremos, ó Pai, que o Senhor pode ajudar sempre, porque o Senhor é o nosso Deus e o nosso Pai. Também colocamos em intercessão agora outras pessoas que não estão presentes, mas estão aqui no nosso coração, pessoas que estão passando por doenças graves, que o Senhor, em primeiro lugar, dê a cura espiritual, e se for de vossa vontade, a cura física também, Senhor. Entregamos em tuas mãos, porque confiamos em Ti, e fazemos esses pedidos hoje, em nome de Jesus. Amém.